Quando você entra, tem um banner ali na frente, e aquele banner nós vamos usar ele o ano todo, que é uma expressão: em 2019 coisas maiores veremos. Então esse ano nós veremos coisas maiores. Eu creio nisso, declaro isso, falo isso o tempo todo, mando mensagens para as pessoas dizendo: em 2019 coisas maiores veremos, porque o seu coração precisa estar cheio de fé para isso, né? Eu não sei como foi o seu ano de 2018. O meu ano de 2018 foi muito bom, foi uma bênção, mas eu não estou satisfeito. Eu quero ver coisas maiores. Eu quero ver coisas maiores na minha família, eu quero ver coisas maiores na igreja, eu quero ver coisas maiores no nosso seminário com os seminaristas aqui durante o dia, eu quero ver coisas maiores nas minhas finanças, eu quero prosperar ainda mais. Você está nisso comigo também? Amém? Então esse é o nome do nosso ano, e domingo passado eu expliquei por quê. Não vou explicar novamente aqui, eu só quero mostrar para você, né, relembrá-los de que Jesus caminhou com 12 discípulos, você conhece já os 12 discípulos, e esses 12 discípulos viram muitas coisas, porque a promessa de Jesus era que eles viriam coisas maiores. Então na semana passada nós falamos que eles viram de 5 pães tornar tantos pães que alimentaram 5.000 homens. Nós falamos que um dia em que ninguém pegava peixe, eles jogaram a rede e eles pescaram 153 grandes peixes. Nós falamos também aqui sobre um dia que eles estavam navegando no mar da Galileia, e então veio sobre eles uma tempestade muito grande e o barco ia afundar, e quando eles menos esperam aparece Jesus caminhando sobre as águas e o mar se acalma. Eles viram coisas maiores. Quantos lembram disso tudo que nós falamos? Amém? Aí nós, caminhando para o fim, falamos que apesar deles ter visto coisas maiores, mas uma mulher viu ainda maior, que foi Maria Madalena, que é a personagem que a gente tem falado aqui insistentemente, né? Não que eu programe de falar dela, mas sempre na pregação aqui o Senhor conduz para que a gente fale dela. E ela era uma mulher da vida. Ela foi pega no ato do adultério. Ela estava traindo. A Bíblia não diz que ela era casada, mas o homem que ela estava relacionando era casado. E ela foi pega pelas autoridades hebraicas daquela época, que se chamam os fariseus, tendo o ato de adultério na cama com aquele homem. Ela foi pega e levada até Jesus. E todos esperavam que ela fosse apedrejada, mas na realidade não foi o que aconteceu. Jesus perdoou Maria Madalena e despediu ela. Falou: olha, vai em paz. Não é porque eu estou te perdoando que agora você se torna minha serva, minha escrava. Vai em paz. Você está salva. E a Bíblia mostra para nós que depois disso ela não deixou mais Jesus. E Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Jesus morreu. No terceiro dia ela foi lá para cuidar do túmulo de Jesus, e a pedra, porque era uma caverna, a pedra tinha sido rolada e estava vazio onde Jesus estava. Então ela pensou que Jesus tinha sido roubado. Quando ela olha para trás, Jesus está de pé, né? Então chama ela pelo nome e ela reconhece Jesus, e ela recebeu a responsabilidade de informar os 12 discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Você vê que os discípulos viram muitas coisas, mas eles não viram Jesus ressurreto. Agora Maria Madalena, que era uma prostituta, viu. Ela tinha menos de 2 anos de convertida e ela viu Jesus ressurreto. Ela tinha tão pouco tempo de convertida que ela vê 2 anjos, confunde os anjos com o coveiro. Ela tem tão pouco tempo de conversão que ela vê Jesus e ela acha que Jesus é um jardineiro. Ela nem conhece Jesus, de tão pouco tempo que ela tem de convertida. Talvez você canta as músicas e não sabe muito bem o que significa. Ouve a pregação e acha legal, mas não entende tudo, porque você tem pouco tempo de convertido. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda assim você verá coisas maiores. Amém. E eu quero reforçar isso. Portanto, hoje eu estou começando uma série de mensagens que nós vamos pregar o mês de fevereiro, com exceção de domingo que vem, que a pastora Rose vai estar aqui. Eu vou falar sobre improváveis, os improváveis da vida. Gente como Maria Madalena,
completamente improvável. Era para ela estar morta, era uma prostituta. No entanto, Jesus a recebe, ama Maria Madalena, dá a ela uma posição e uma responsabilidade. Vai informar todo mundo que eu ressuscitei. Improvável demais. Jesus podia ter feito isso com Pedro, Jesus podia ter feito isso com Nicodemos, um homem sábio. Jesus podia ter feito isso com outros homens, mas ele escolheu quem? Uma improvável, que era Maria Madalena. E hoje eu quero falar com você sobre uma improvável também. Queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11 é um capítulo da Bíblia que ele é destinado só aos heróis da Bíblia. Ele fala sobre os heróis da Bíblia. Então tem aí aproximadamente 15 nomes. Você vê, na Bíblia a Bíblia tem muitos personagens, sim ou não? Muitos personagens. Se a gente for falar o nome dos personagens aqui, a gente não dá conta. Mas o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo inteiro só para falar de aproximadamente 15 heróis da fé. Desses 15 heróis da fé, aproximadamente, 10 ou 11, a Bíblia fala um pouquinho sobre cada um deles. 1 ou 2 versículos para falar sobre cada um deles. Para homens como Abraão, o capítulo 11 separa, por exemplo, 4 versículos para falar de Abraão, que foi um herói na fé. Para falar de Moisés. Para outros homens, apenas cito o nome. Gideão foi um herói na fé. A Bíblia mostra para nós o nome de uma mulher lá no versículo 36. Mas olha, vai olhando na sua Bíblia os versículos que eu vou falando, só para você saber aí quem são os heróis da fé. Está lá em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. E a Bíblia vai explicando que Abel, irmão de Caim, lembra de Abel? Foi um herói na fé. Lá no versículo 5, fala assim: por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Enoque era pai de Noé, e ele foi arrebatado. Quer dizer, ele foi um homem tão justo que Deus quis ele para si antes mesmo dele morrer. E Enoque foi levado aos céus. Lá no versículo 7, fala de Noé. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos, e aí continua falando, Noé foi um herói um dos heróis da fé. Lá no versículo 8 fala sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar, e continua falando. É um dos heróis da fé. É como se você estivesse lendo, imagina um almanaque, sabe o que é almanaque? Aqueles livros, gibis assim, bem grande. Um almanaque com muitos heróis. Então tem lá o Homem-Aranha, o Hulk, Capitão América, Batman, Pica-Pau, não, Pica-Pau não. Você vê o tanto que eu conheço. E vai falando o nome dos heróis, mas lá no final do almanaque, nas 2 últimas páginas, aí tem uma lista lá, mas os heróis de verdade foram. E aí tem os nomes. É o que está acontecendo aqui. Aí a Bíblia continua falando no versículo 11 sobre Sara, a esposa de Abraão, que pela fé, a Bíblia fala, da mesma forma que Abraão, Sara recebeu o poder. Quer dizer, Sara foi mãe já na velhice. Ela foi uma heroína na fé. Aí a Bíblia continua falando, e lá no versículo 19 fala sobre, versículo 20 fala sobre Isaac, versículo 22 fala sobre José, versículo 23 fala de Moisés, mas no versículo 31 fala de uma mulher totalmente inapropriada. Como é o nome do tema que eu estou falando aqui? Improvável. Totalmente improvável. O nome dela é Raabe. Fala comigo, Raabe. Só as mulheres, Raabe. Só os homens, Raabe. Todos juntos, Raabe. Versículo 31 fala: também foi mediante a fé. Mediante o que, gente? A fé. Não mediante as obras, mediante a fé. Também foi mediante a fé que
prostituta. Aqui está escrito prostituta também? Tem versões que diz meretriz, é a mesma coisa. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Olha, o nome dessa mulher está aqui, ela era uma prostituta, e o nome dela está aqui porque ela escondeu os espiões. Agora eu quero dizer para você o que aconteceu para ela estar aqui. Aqui só está falando disso 1 ou 2 versículos. Inclusive, Raabe é o último nome que explica por que ela é uma heroína da fé. No versículo 32, se você olhar, só cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Mas ela foi o último nome que tem uma explicação. Depois dela só citam os nomes de alguns heróis. A Bíblia mostra a história dela lá em Josué capítulo 2. Se você puder, abre a sua Bíblia lá em Josué, está no comecinho da Bíblia. Josué é o 6º livro. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, aí vem Josué, tá bom? Então, Josué capítulo 2. Está escrito assim, ó. Então, vou ler do 1 ao 4, tá? Diz assim: então, Josué foi quem assumiu os hebreus no lugar de Moisés. Moisés morreu, Josué assumiu. Foi com Josué que os hebreus possuíram a terra prometida, tá? Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim, do Vale das Acácias, 2 espiões e lhe orientou: ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram e encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faz sair daí os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram para espionar todo Jericó. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. Bom, o que está acontecendo? Vou explicar para você a história. Ó, a Bíblia fala que Moisés saiu do Egito e foi em direção à terra prometida. Ele passou 40 anos no deserto. Quando ele morre, ele passa a liderança de todo esse povo para Josué. Josué assume a liderança. E a Bíblia mostra que agora Josué, junto com todo o povo, está chegando próximo de Canaã, a terra prometida. Só que para chegar em Canaã, ele tinha que passar por uma cidade fortificada. Inclusive é a cidade mais fortificada que havia. O nome dessa cidade era Jericó. Ela era tão fortificada que naquela época era normal as cidades serem toda murada em volta. Mas Jericó era duplamente murada. Entre um muro e o outro tinha uma vala de 5 metros. Um muro tinha 12 metros, uma vala de 5 metros, e lá do outro lado, no final dos 5 metros, um outro muro um pouco mais baixo que esse de 12 metros. E não era um muro de paredinha, era um muro de pedra de arrimo, aquelas pedronas. Era impossível entrar em Jericó, mas ele tinha que passar por dentro de Jericó. Então o que Josué faz? Estrategicamente ele fala assim: ó, vocês 2 vão espionar lá, ver se tem uma brecha, ver se tem uma parede rachada, ver se tem um jeito para a gente pular o muro, ver se tem... vai lá e vejam o que vocês conseguem, os espiões. A ideia é que espiões não sejam vistos, mas esses 2 espiões falharam, e eles foram percebidos. Como ficou tarde, eles precisaram dormir dentro de Jericó. E eles foram dormir aonde? No motel. A prostituta Raabe tinha uma casa que servia como bordel, prostíbulo, mais ou menos isso. Ela tinha como se fosse um hotel daquela época. E a Bíblia fala que a casa dela, como Jericó populacionou muito,
A casa dela era uma casa que ficava encostada usando a muralha como parede. Era como se fosse um hotel, meio improvisado. Então eles entram lá para dentro, e a Bíblia fala que eles foram para dormir, só que descobriram que eles estavam lá. Então agora eles vão até Raabe. Era uma prostituta, era conhecida. Então eles batem lá os soldados. Olha, tem 2 homens aí que vieram espionar a terra, porque nós sabemos que Deus deu Canaã para eles, mas eles têm que passar por aqui, eles vieram espionar. Manda eles saírem que nós vamos matar eles agora. Aí o que Raabe fala? Eles já foram embora. Ela escondeu eles e diz, eles já foram embora. Vamos continuar a história aqui. Lá no versículo 5 agora. E havendo de fechar-se a porta da cidade ao anoitecer, esses homens saíram, e não sei para onde foram. É o que Raabe está falando para os soldados. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondido sobre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. Essas canas de linho eram um tipo de raiz, de planta, de folhagem, que era usada para fazer cama naquela época. Então ela escondeu eles no lugar que ela usava para fazer cama. Aí no versículo 7, e os emissários do rei saíram e perseguiram eles até aquele lugar, mas não os encontraram. No versículo 8, antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que Iavé vos deu essa terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes dessa terra estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus. Versículo 11, ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porquanto Iavé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Essa prostituta, Raabe, era uma prostituta. Ela não servia a Deus, ela servia aos ídolos daquela época, que eram os deuses da cidade de Jericó. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ela chama os 2 espiões e fala para os espiões: olha, nós sabemos que Deus tem guardado todo o povo de Israel. Nós sabemos que Deus já deu para vocês a cidade de Canaã. Nós sabemos já que o mar se secou na frente de vocês para vocês passar. E quando nós ficamos sabendo, nós morremos de medo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o Deus que vocês servem é Deus no mais alto céu e em toda a terra. Eles ouvem aquilo e a Bíblia fala assim, que ela termina dizendo assim: como eu guardei a vida de vocês, eu queria que quando vocês viessem para tomar Jericó, poupasse a minha vida também, a minha vida e a vida de todos os meus familiares. Está entendendo? Ela falou: como eu não te entreguei, eu queria que quando vocês viessem não me entregassem também, não me matam, porque eu já sei que Deus vai entregar Jericó para vocês. Aí a Bíblia fala assim, que eles concordam com isso, mas eles fazem um acordo. O acordo está lá no versículo 14, olha lá o que eles dizem: diante deste apelo, responderam os espiões: a nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciares a nossa missão, e quando o Senhor nos der posse desta terra, usaremos misericórdia contigo também. Então ela os ajudou a descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha. Está vendo onde ela morava? Na muralha. Então, para eles descerem, ela pegou uma corda vermelha, a Bíblia fala que era um fio escarlate, uma corda vermelha, e jogou pela janela. Então, ficou aquele fio caindo. Eles desceram por lá e eles falaram o seguinte para ela: e recomendou-lhe os espias, e recomendou-lhes: ide para aquela montanha, a fim de que vossos perseguidores não vos encontrem. Ela falou para eles.
E os espiões israelitas concluíram o acordo, dizendo: estaremos livres do juramento que nos fizeste declarar, se quando de nossa chegada a esta terra não tiveres atado este cordão de fio vermelho à janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família e servos de teu pai. Qualquer pessoa que atravessar a porta da tua casa para fora, o seu sangue cairá sobre a sua própria cabeça, e nós não teremos culpa. Mas o sangue e a vida daquele que estiver contigo será de nossa responsabilidade. O que ele está dizendo aqui? Vocês entenderam a história. Os espias vêm para ver a terra, são descobertos, ela mente. Os dois espias foram embora. Ela atrai a própria nação. Eles foram embora. Foram por esse caminho aqui. Antes deles dormir, ela sobe lá e fala: ó, veio soldados aqui, era para vocês estar mortos, mas eu não matei vocês. Em troca, eu queria que quando vocês viessem, porque eu sei que Deus já deu a terra para vocês, você poupasse a minha vida e a vida da minha família. Os dois espias falam assim: o mesmo fio que você está jogando aqui para a gente descer, tem que estar instalado aqui no dia que nós viemos para guerrear. Porque aí nós vamos ver o fio vermelho saindo pela janela, e como ela morava na muralha, ia cair lá embaixo, todo mundo ia ver. Nós vamos ver o fio vermelho, e nós não vamos destruir a sua casa. Outra coisa, não pode ninguém sair de dentro da porta da tua casa. Todo mundo tem que ficar dentro da casa. Quem sair, nós vamos matar, porque a gente não vai saber que é da sua família. Agora, quem tiver para dentro, seu pai, sua mãe, seus amigos, seus primos, seus parentes, nós não vamos tocar na vida de ninguém. Está entendendo a história? A Bíblia fala que, passados 7 dias, esses soldados de Israel vêm, dão 7 voltas em volta de toda Jericó. 1 volta, 2 voltas, 7 voltas. No final da 7ª volta, a Bíblia fala assim, que eles tocaram uma buzina. A buzina, na verdade, era como se fosse um berrante. Era chamado de chofar. E era feito do chifre do carneiro. Carneiro tem chifre? Tem? Carneiro, cabrito, do cabrito. Bode, sei lá, algum animal desse. E aí eles tocam a buzina, dá 7 voltas e pá, todo mundo toca. Quando todo mundo toca, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala assim, que aqueles muros desmoronaram. Igual o vídeo que a gente está vendo aí de Brumadinho. Depois nós temos que orar por eles no final, que vamos orar por essa cidade. E aí a Bíblia fala que desmoronou, caiu. Sabe a única casa que não caiu? A casa de Raabe. Ficou em pé com aquele fio vermelho. Ninguém morreu que estava dentro da casa dela. Olha, é uma história muito interessante. Não é uma história interessante? Muito interessante. Toda Jericó foi destruída, o rei morreu, a rainha morreu, os príncipes morreram, os soldados morreram, os animais morreram. A Bíblia diz que não sobrou pedra sobre pedra, nada. Tudo foi destruído. Sabe quem que sobrou? A prostituta. A prostituta que mal havia se convertido. Ela foi salva, nós vimos ali, o nome dela está lá em Hebreus 11 como a segunda mulher. Tem 2 mulheres só como heroínas da fé. Sara, que foi mãe de Isaac, lembra? Que é casada com Abraão. E uma prostituta, Raabe. Sabe por quê? Porque ela guardou os espias. A Bíblia diz que ela era prostituta, ela vendia um corpo. Agora, porque ela guardou os espias e reconheceu, ela reconhece, ela fala: eu sei que o Deus de vocês é o Deus de todo o céu e de toda a terra, e eu sei que Deus já deu a terra prometida para vocês. Você vê que Raabe era uma prostituta, mas ela creu mais do que todos os homens que saíram do Egito para entrar na terra prometida. De todos os homens, mulheres que estavam lá no Egito, que vieram andando 40 anos, chegou uma hora que eles começam a murmurar, e Deus falou: ninguém que saiu
do Egito vai entrar na terra prometida. Só vai entrar Josué e Caleb. O povo que vai entrar na terra prometida vai ser o povo que nasceu no deserto, porque aqueles que saíram do Egito reclamam muito, então não vão entrar. Olha, Raabe era uma prostituta, mas ela creu mais do que os hebreus que viram o mar abrir na frente deles. Raabe era uma prostituta, mas ela creu mais no Senhor do que aqueles homens que viram a água saindo da rocha. Ela era uma prostituta, mas ela teve maior fé do que aqueles homens que viram uma água que era salgada se tornar doce, através de uma posição de Moisés, de uma oração de Moisés. Ela creu mais. Olha que interessante. Ela viu coisas maiores do que aquele povo. E ela era uma improvável. Eu quero abrir um parênteses aqui. Queria que você parasse para pensar 1 minuto sobre a sua vida. 1 minuto sobre a sua vida. Ô Mateus, pega o violão lá para mim, por favor. Eu queria que você pensasse mesmo. Quem é você? Quem é você? Quem era você? Aonde que era para você estar? Você sabe, o Gabrielzinho aqui, ó, tem quantos anos? 13 anos. Se Deus não guarda a vida dele, talvez já era para ele ter morrido num acidente de bicicleta. Olha aqui, quem era para ser o Pedrinho com 4 meses se não fosse o Senhor guardando um momento desse? Quem era para ser eu se meu pai não tivesse se convertido? Para pensar na sua família. Quem são os seus irmãos? Quem são os seus parentes? Aonde que eles estão? Pode ter certeza que era para você estar pior do que todos esses que você está pensando. Mas sabe por que você está aqui? E sabe por que você vai ver coisas maiores em 2019? Porque você é um improvável. Era para você estar morto. Já era para você ter perdido seus pais. Era para você ter perdido a sua própria vida. Era para você estar preso. Era para você ter outros filhos. Era para você ter uma doença. Era para você estar viciado em drogas. Era para você estar viciado em bebida. No entanto, você está aqui. E Deus está te dando sempre uma nova chance. Então, enquanto o Mateus toca o violão, eu queria que você fechasse os olhos. Eu vou contar no meu relógio 1 minuto. Você precisa pensar 1 minuto. Pense 1 minuto sobre quem era você, aonde era para você estar. Quantas vezes o Senhor não te livrou? Você é um improvável. Só preciso de ti, Deus. Deixa em paz. Preciso de ti. Só preciso. Aonde que o seu irmão está? Aonde que a sua irmã está? Por quantos casamentos eles já passaram? Por quantos casamentos você já passou? Quantos maços de cigarro você já não fumou? Quantas brigas você já não teve? Quantas vezes você já não foi injustiçado? E quantas vezes você também não foi injusto com alguém? Aonde que era para você estar agora? Mas você está aqui tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você é um improvável. Talvez ninguém da sua família vá à igreja. Ou talvez todos da sua família vão na igreja católica. E você está aqui e você pergunta, será que está certo eu estar aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo isso. Você está aqui porque você é um improvável. Você está aqui porque o Senhor te chamou para você estar aqui. Pode abrir os seus olhos. Mateus, pode continuar, hein, Mateus, por favor. Olha, o Senhor, quando olhou para Raabe, Ele não olhou para Raabe e viu todos os homens que ela tinha se deitado. Quando Deus olhou para Raabe, Ele não pensou assim, eu não posso contar com Raabe, porque Raabe é uma prostituta, vagabunda. Quando Deus olhou para Raabe, Ele viu uma pessoa improvável que Ele podia usar. Quando Raabe olhava para si própria, com certeza ela via muitas marcas na vida dela, porque era uma prostituta. Prostituta tem muitas marcas.
Sabe, cada namorado seu, cada namorada que você teve, é uma marca na sua vida. Isso é inegável. Imagina uma prostituta, quantas marcas ela não tem? Mas o Senhor falou, você vai ver coisas maiores. Você é improvável, mas você vai ver coisas maiores. Quando Deus olha para você, Ele não vê as suas falhas. Quando Deus olha para você, Ele vê um improvável que vai ver coisas maiores. Quando o Senhor olha para você, Ele pensa coisas boas sobre você. Ele pensa o quanto você é amado. Ele fica arrumando um jeito de te abençoar. Você sabia? Por que isso é desse jeito? Por que Deus faz isso? Eu só falei de um improvável, mas sabe, em Hebreus, todos os nomes, eu estava pegando, podia até falar sobre os nomes dos heróis da fé. São improváveis. Semana que vem não, mas na outra semana eu vou falar de Gideão. É um dos heróis da fé. Era um improvável, medroso. Deus usa ele para vencer um exército incontável, com 300 soldados só. Ali tem o nome de Davi. Davi era o 8º filho, o filho mais novo de Jessé. Cuidava de ovelha. Deus falou, é ele que eu quero para ser rei de Israel. Ali tem o nome de Abraão. Abraão morava numa terra que era uma terra idólatra. A casa de Abraão era uma casa cheia de ídolos. Tinha ídolos por todas as partes. Abraão mentiu sobre a sua esposa. Ele chega no Egito e ele fica com medo de falar que Sara era a esposa dele, porque ela era muito bonita. Então ele fala, Sara é minha irmã. Porque aí se o faraó quisesse ter ela como esposa, ele poderia ter e ele ficaria bem. Olha, não combina com... Aí vem o filho dele, Isaac, faz a mesma coisa com Rebeca, a esposa. Ali nos heróis da fé só tem improváveis, só gente que não daria certo. Se você é alguém que pensa que você não dá certo, então você está na lista de Deus. Se quando você olha para você e fala, eu faço tudo errado, eu desobedeço, eu não sou ninguém, eu faço tudo que não deveria ser feito, quero dizer para você, você está na mira de Deus. Você está na mira de Deus. Porque Deus torna aquele que não são a ser para confundir os que são. Você não entendeu, né? Então, abre sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, 27. Capítulo 1, versículo 27. Está escrito assim, ó. Vou ler do 25, tá? Vou começar no 25. Portanto, a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. Está escrito do mesmo jeito que eu vi? Ou aqui está diferente? Está um pouco diferente? Olha lá, mas Deus escolheu, aqui é melhor ainda, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas loucas, prostituta, corrupto, Zaqueu, Maria Madalena, outra prostituta, homicida, como Saulo, que virou Paulo. Ele escolheu só gente louca para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você é fraco? Então você foi chamado por Deus. Ei, pastor, não dei conta, fumei um cigarro, eu sou fraco demais. Aleluia, porque Deus chamou você. Ah, pastor, estou tão desanimado, me sinto tão enfraquecido. Pois é, Deus chamou você. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz, Ele escolheu os fracos. Põe o próximo versículo, por favor. Ele escolheu as coisas
insignificantes. Quem que é você na vida? Você é um insignificante? Pois então o Senhor te chamou. Gente que é muito importante Ele não chama, porque Ele não chama nobre, Ele não chama forte, Ele chama fraco e insignificante. Aí a Bíblia continua. Não, volta. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Ele escolheu as que nada são, para reduzir a nada aquelas que são. O Senhor chamou você, que é fraco, que é frágil, que é insignificante, que se prostituiu, que mentiu, que roubou, que bebeu, que bateu moto, que capotou carro, que fez coisa que, como diz o ditado, até Deus duvida. Pois é, o Senhor chamou você. Por isso não se sinta pesado. Interessante que o diabo quer dizer para você que você é fraco. E aí ele continua: você é fraco, não adianta ir para o culto. Você é fraco, não adianta ir para a célula. Você é fraco, é melhor você entregar a sua vida para o mundo. O que você está fazendo? Olha aí, você é uma vergonha. Você sabe que você tem que continuar a frase dele: eu sou fraco, eu faço um monte de coisa errada, e tem mais um monte de coisa que eu faço que talvez você nem sabe, mas sabe que Deus sabe, e mesmo assim Ele me aceitou. Ele te aceitou. Ele colocou o nome de uma prostituta que se converteu de um dia para o outro, no nome dos heróis da fé. Versículo 29. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Versículo 30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Você é santo. Sabe por que você é santo? Você é santo porque, por iniciativa dele, nós estamos em Cristo. Cristo é santo, eu sou santo também. Iniciativa dele, não tem nada a ver com você. É iniciativa de Deus. É iniciativa de Deus pegar o Gil cheio de pecado e colocar em Cristo. É iniciativa pegar o Jefferson cheio de pecado e colocar em Cristo. É iniciativa de Deus, não é sua. Ele foi que te aceitou. Ele te aceitou. É iniciativa de Deus pegar o Newton cheio de problema e com dificuldade e com pecado e colocar ele em Cristo. Depois que ele põe em Cristo, quando ele olha para o Newton, ele não vê o Newton. Quem que ele vê? O primeiro da fila. Quem é o primeiro da fila? Jesus, o primogênito. Agora o Newton mexe, Jesus mexe também. Então eu olho e não consigo ver o Newton, eu só consigo ver Cristo. Então eu abençoo Cristo e o Newton é abençoado por meio de Cristo. Não é por causa de você, não é por obras, é por meio da fé. E por que é assim? Para que você não se vanglorie, para que ninguém se vanglorie dizendo: eu sou bom, eu não peco, eu sou forte, eu resolvo meus problemas, eu tenho iniciativa, eu sei aonde eu estou pisando, eu levanto a mão na hora do louvor, eu venho para o culto em santidade. Não, você vem para o culto como você é, e o Senhor te aceita como você é. E Ele ainda te abençoa e diz para você que você é justo, é santo e está limpo. Imagina, pense nessa semana aqui, o que você fez e o que você não fez que deveria ter feito. Pois é, aí você vem derrotado no culto. Eu vou para o inferno, eu já sei que eu vou para o inferno, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Aí você chega aqui e o Senhor diz: você é santo, você é justo, você é limpo, você é puro, e isso não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eu quero que seja assim. É Ele que faz, não é você, não sou eu, é Ele. Tem um último texto que eu quero ler com você. Está lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Agora você vai ficar ainda mais assustado. Mateus 1. Mateus capítulo 1.
do versículo 1 ao 17, eu não vou ler. Do versículo 1 ao 17, tem aqui a genealogia de Jesus. Toda a genealogia de Jesus está aqui. Você sabe que nessa genealogia aqui aparece o nome de muitos homens. Muitos homens. E só de 5 mulheres. Aparece o nome de muitos homens. Então tem aqui Roboão, Abias, Azar, Josafá, Jeroboão, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, e vai. Muitos nomes. Essa parte aqui é a parte da Bíblia que você pula. Não ficar lendo nome. Sadoc gerou Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar Matar Jacó, Jacó José. Ah, não. Deixa eu pular esse negócio. Aqui tem o nome de muitos homens e só de 5 mulheres. O nome das mulheres que tem aqui é Tamar, uma mulher. Ruth, casou com Boaz. O nome de uma mulher que foi com quem Davi se deitou e se prostituiu. Como era o nome dela? Quem lembra? Betseba. Tem o nome também de Maria, a única virgem da história, da linhagem de Jesus. E aí tem o nome, sabe de quem? Lá no versículo 5. 1:5, Mateus 1:5. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz era filho de Raabe. E sabe que Boaz casou com Ruth, que casou com outro, que foi. Lá no fim, sabe quem nasceu? Jesus. Jesus vem da linhagem de pelo menos 2 prostitutas, Betseba e Raabe. Olha que desculpa você tem para não vir na igreja, para não servir a Deus. Porque semente ainda tem na linhagem de Jesus 2 prostitutas. Por que você ainda insiste em achar que você não pode prosperar? Porque de vez em quando você vê pornografia. A Bíblia diz que tinha 2 prostitutas na genealogia de Jesus. Por que você acha que você não pode ser abençoado? Porque você, quando fica nervoso no trânsito, fala palavrão? Tinha 2 prostitutas na genealogia de Jesus. Jesus, quando olha para trás, vê uma prostituta. 2 prostitutas. Olha, eu não estou dizendo que você pode pecar desenfreadamente. Eu estou dizendo que o pecado não exerce mais domínio sobre você. É isso que eu estou dizendo. Ah, então está liberado, pastor, agora? Já que tinha prostituta lá, então eu vou sair. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Você até pôs um sorriso no seu rosto, que eu entendi que você também não está entendendo isso. Mas eu preciso que você entenda, sabe o quê? Que não há pecado, não há anjo, não há demônio que tenha o poder de te separar do amor de Deus. Nada pode te separar. Lá em Tiago 2:24, põe aí para mim. Tiago 2:24. Está escrito assim, ó. Aqui já. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. João 2:24 ao 25. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por outro caminho? Olha, a Bíblia está dizendo aqui que Raabe ela teve a obra, mas a obra não foi o suficiente para justificá-la. Ela foi justificada por um motivo, porque ela reconheceu o poder de Deus. Ela teve fé e disse: eu sei que Canaã já foi entregue para vocês, porque o Deus de vocês é o maior Deus do céu e o maior Deus na terra. Sabe o que ela fez? Reconheceu por meio da fé o poder de Deus. Sabe que as suas obras têm importância, mas ela não te justifica. Você não falar palavrão no trânsito é importante, mas você não é justificado por causa disso.
Você não ter no seu celular pornografia é importante, mas você também não é justificado por causa disso. Você é justificado simplesmente pela fé. Por isso que são os heróis da fé. Eu quero convencer você esse mês inteiro que você tem autorização para prosperar, autorização para ser feliz, autorização para vencer o pecado, autorização para viver bem em casa, autorização para viver o melhor de Deus, porque você é melhor do que uma prostituta. Se Deus fez isso com uma prostituta, o que Ele não pode fazer com você? Você é um improvável, e o Senhor usa os improváveis, os fracos, os insignificantes, os que não são.